Pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai trabalhar o conteúdo da prova 3 do ensino médio, a terceira prova do primeiro ano, tá? Essa prova, ela engloba a equação e a função do segundo grau. Então, a gente vai fazer aqui um resumo do que a gente pede na prova para vocês conseguirem estudar direitinho. Primeira coisa, eu chamo de função do segundo grau toda função que vier apresentada dessa forma aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sendo as letras a, b e c coeficientes e os 2x nós chamamos de variável da função. Então, o valor que a gente vai ter que calcular é o valor do x. O valor do a, b e c, o exercício sempre vai fornecer para a gente, tá? Para ser função do segundo grau, o valor do a, o coeficiente a, nunca pode ser zero. Por quê? Se eu multiplicar o zero por x, esse x ao quadrado some e fica só essa parte da função. Essa função fica uma função de primeiro grau. E para ser função de segundo grau, eu tenho que ter o x elevado à segunda potência. Então, toda vez que uma função vier dessa forma aqui, ela é uma função do segundo grau, tá? Então, o coeficiente a, ele sempre vem acompanhado do x ao quadrado, o coeficiente b sempre vem acompanhado do x, e o coeficiente c, ele é independente, tá? Ele sempre vem sozinho. Então, sempre com essa característica aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender numa função de segundo grau é saber determinar quais são os coeficientes. Por exemplo, se eu tiver uma função assim, eu perguntar para vocês, qual é o coeficiente a? O 2, ó, é o número que está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o coeficiente b? O 3. E o coeficiente c? O menos 8. Tá? O sinal sempre acompanha o coeficiente. Como o número 2 e o 3 são positivos, eu não preciso colocar mais 2 e mais 3. Mas no caso do 8, como ele vem com sinal negativo, o coeficiente c vale menos 8. Difícil identificar? Não, né? O que é uma função completa e uma função incompleta? Uma função de segundo grau, ela é completa quando eu tenho os 3 coeficientes, tá? Quando eu tiver um valor para os 3 coeficientes, ela é uma função completa. E ela é incompleta quando faltar pelo menos um dos coeficientes. Se aparecer 3 valores, é uma função completa. Se aparecer apenas 2 ou 1, ela é incompleta. No exercício 1 da folha de vocês, pede assim, ó. Determine os coeficientes das seguintes funções do segundo grau e classifique-as como completa ou incompleta. Então, na letra A nós temos x ao quadrado mais 3x mais 5. Qual é o coeficiente a? O x ao quadrado é a variável. Qual que é o número que vem com essa variável? 1. Então, a vale 1. Quando não tem nada na frente da letra, é porque vale 1. Qual é o coeficiente b? 3. E o c? 5. Essa função, essa equação, ela é completa ou incompleta? Completa. Letra B. X ao quadrado menos 7x menos 6. O coeficiente a? 1. O coeficiente b? Menos 7. E o coeficiente c? Menos 6. É uma função completa ou incompleta? Completa. Tá passando. Menos 2x ao quadrado, menos 8x, mais 3. Quem é o coeficiente a? Menos 2. Coeficiente b? Menos 8. E o coeficiente c? 3. Ela é uma função completa. Letra D.
x ao quadrado menos 9. Quanto vale o coeficiente A? 1. Coeficiente B? Então, ó, o coeficiente B, ele é sempre aquele que vem acompanhado com o x. Como não tem nenhum número acompanhado com o x, o coeficiente é 0. E o coeficiente C? Menos 9. É uma função completa ou incompleta? Incompleta. Menos 4x ao quadrado mais 8x. Quem é o coeficiente A? Menos 4. Coeficiente B? 8. Coeficiente C? 0. Completa ou incompleta? Incompleta. Então, se um dos coeficientes for 0, a função ela é incompleta. Letra F. 5 mais x ao quadrado. Agora tomar cuidado porque está um pouco embaralhada a função. Quem é o coeficiente A? É o que está com x ao quadrado, então ele vale 1. O coeficiente B, aquele que acompanha o x, 0. E o coeficiente C? 5. Completa ou incompleta? Incompleta. Nessa função aqui, quem é o valor do coeficiente A? 1. X ao quadrado, ó. Então, 1. Coeficiente B? Menos 5. E o coeficiente C? Menos 8. Função completa ou incompleta? Completa. (2 menos 3x mais x ao quadrado). Coeficiente A? 1. Coeficiente B? Menos 3. E o coeficiente C? 2. Essa função completa ou incompleta? Completa. (3x mais 5x ao quadrado). Coeficiente A? 5. Coeficiente B? 3. Coeficiente C? 0. Então é uma função incompleta. E a letra J, 5x ao quadrado. Coeficiente A, 5. Coeficiente B, 0. Coeficiente C, 0. Então é uma função incompleta. Difícil identificar os coeficientes do exercício 2. Escreva uma função do segundo grau a partir dos coeficientes dados. Letra A. A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 3. É o caminho contrário. Ele dá os coeficientes para você e a partir do coeficiente você vai montar a função. Então no lugar do A eu vou colocar 1. Vai ficar 1x ao quadrado mais... No lugar do B ele pediu menos 4. Menos 4x. E no lugar do C ele pediu 3. Mais 3. Acabou o exercício. Montei a função, não preciso fazer mais nada. Difícil? A letra B. A letra B pede assim, ó. A igual a menos 3, B igual a 2, C igual a 8. Se eu for montar essa função, como é que vai ficar? 2x ao quadrado
mais bx. Opa, o A vale menos 3. Deve estar vendo assim. Então, menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Mais 2x. Mais 2x. Mais 8. Mais 8. Montei a função. Na letra C, agora sim. O A vale 2, o B vale menos 9 e o C vale 4. Então, montando a função, como é que vai ficar? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado Menos 9x. menos 9x Mais 4. mais 4. Montei a função. Na letra D, o A vale menos 1, o C vale 9. Então, ó, vai ficar menos 1x ao quadrado. Eu não tenho o valor de B. Preciso colocar o x? Não. Vou direto para o C, que ele pediu que vale 9. Menos x ao quadrado mais 9. E na letra E, A vale menos 4, B vale 3. Como é que vai ficar se eu montar essa função? Menos 4x. Menos 4x ao quadrado Mais 3x. mais 3x. Montei a função, não faço mais nada. O que a gente vai ver agora, as raízes da função do segundo grau. Quando eu falo a raiz da função, é encontrar o valor do x. Então eu quero saber quanto tem que valer o x para a minha função ser igual a zero. Então, primeiro passo para a gente calcular a raiz de uma função é igualar a função a zero. Ou seja, esse y, ele deixa de ser y e passa a ter um valor zero. Aí que vem a raiz da função. Que valor que eu tenho que colocar no x para que o resultado final me dê zero? Tá? Então, ó, o grau de uma função é dado pelo maior expoente da variável. E esse grau determina o número de raízes que essa função tem. Então, se eu estou numa função no segundo grau, eu sempre vou ter 2 raízes. Se fosse uma função do terceiro grau, 3 raízes. Por aí vai, tá? Como que a gente determina, então, uma função a partir da raiz? A gente vai começar de trás para frente, tá? O objetivo agora é a gente calcular a raiz. Mas eu vou começar ao contrário. Eu vou ter a raiz e eu quero saber de qual equação que essa raiz surgiu. Então eu tenho uma fórmula assim, ó. X menos x1 vezes x menos x2. Como é raiz igual a zero. Então, ó, no lugar do x1, eu vou colocar uma raiz. No lugar do x2, eu vou colocar a outra raiz. Então, no exercício pede assim, ó. Exercício 3. Escreva uma função do segundo grau, cujas raízes são 2 e 5. Então, se a primeira raiz é 2, o x eu continuo, menos 2. O x eu continuo, a outra raiz ele pediu 5. Agora, depois de substituir as duas raízes, eu vou fazer a propriedade distributiva, que é multiplicar todo mundo de parênteses pelo valor do outro parênteses. Então, ó, vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Quanto que dá se eu multiplicar x vezes x? X ao quadrado. X ao quadrado. Olha o sinal aqui, ó. Agora menos. X vezes 5. 5x. Agora eu vou pegar esse número e multiplicar com todo mundo do outro parênteses. Então, ó, 2 vezes x menos 2x. Negativo multiplica negativo, fica positivo. E 2 vezes 5, 10. Tudo isso igual a zero. Como esses dois termos são semelhantes, têm a mesma variável, eu posso juntar os dois. Quanto que dá menos 5 menos 2? Menos 7. Então aqui menos 7x e eu copio o restante.
Então, essa é a minha função. X ao quadrado menos 7x mais 10. Quem é o coeficiente A? 1. Coeficiente B? Menos 7. Coeficiente C? 10. Na letra B, as raízes são 4 e menos 1. Então, o mesmo esquema, ó. X. No lugar dessa raiz eu vou colocar 4. Copio o x. E no lugar dessa raiz eu vou colocar menos 1. Mas olha só. A fórmula é negativa. A raiz é negativa. Negativo multiplica negativo, fica positivo. Então aqui eu vou colocar positivo. E seria também o caso daqui de 7? E seria o caso aqui do... Ao lado esquerdo. Aqui? É. Menos 5, menos 2. Aí é diferente, ó. Aqui eu estou multiplicando. O sinal do negativo vezes negativo fica positivo. Quando eu vou somar, menos 5 menos 2, é assim. Eu tenho uma dívida de 5, eu tenho uma dívida de 2. Qual é o total da minha dívida? 7. Então, quando é multiplicação, tem a regra de sinal. Quando é soma, a gente não tem regra. Tá? Acompanha o sinal. Tá? Então, agora multiplicando, ó. X multiplica x, x ao quadrado. O sinal é positivo. X vezes 1, 1x. O sinal agora é negativo. 4 vezes x, menos 4x. Negativo multiplica positivo, fica negativo. E 4 vezes 1, 4. Agora, ó, quanto que é 1x menos 4x? Eu tenho 1 e estou devendo 4. Menos 3x. E o restante eu copio. X ao quadrado menos 4. Quem é o coeficiente A? 1. Coeficiente B? Menos 3. Coeficiente C? Menos 4. Na letra C, as raízes são menos 2 e menos 3. Como eu falei agora há pouco, ó, a fórmula é negativa e a raiz também é negativa, então agora fica tudo positivo. X mais 2, x mais 3. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Agrupando aqui, ó, 3x mais 2x, 5x. E eu copio coeficiente A, 1, coeficiente B, 5, coeficiente C, 6. Letra D. Ele pede a raízes menos 5 e 5. Então, no primeiro parênteses, a fórmula é menos, a raiz é menos, então vai ficar positivo. E no outro parênteses, continua sendo negativo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 5 vezes x, 5x. Agora, ó, positivo multiplica negativo, menos, e 5 vezes 5, 25. Agora, quanto que é menos 5x mais 5x? 0. Então pode cancelar, sobrou o x ao quadrado e sobrou menos 25. Qual o valor do coeficiente A? 1, do B, 0 e o C, menos 25. Letra E. Na letra E, as raízes são menos 9 e 9. Então vai ficar x mais 9, x menos 9. Então, x vezes x, x ao quadrado. O sinal agora é negativo. X vezes 9, 9x. 9 vezes x, 9x.
Vai ficar negativo. 9 vezes 9, 81. Menos 9 mais 9, anula, que vai dar 0. Sobrou x ao quadrado menos 81. Coeficiente A vale 1. Coeficiente B não tem, vale 0. E coeficiente C, menos 81. Letra F. As raízes 4 e 0. Então vai ficar x menos 4, x menos 0. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 0, 0x. 4 vezes x, 4x, negativo. 4 vezes 0, 0. O que é 0? Eu preciso colocar? Não. Então, ó, esquece esse, esquece esse. Sobrou x ao quadrado menos 4x, igual a 0. Coeficiente A, 1. Coeficiente B, menos 4. Coeficiente C não tem, vale 0. Na letra G, raiz 7 e 0. Então, x menos 7, x menos 0. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 0, 0x. 7 vezes x, menos 7x. 7 vezes 0, 0. Tudo que for 0, a gente pode tirar da função. Então ficou x ao quadrado menos 7x igual a 0. Coeficiente A vale 1. O B, menos 7. Coeficiente C não tem, então vale 0. E a última, função com as raízes menos 6 e 0. Como a raiz está negativa, a fórmula fica positiva. X mais 6, x menos 0. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 0, 0x. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 0, 0. Então, a função ficou x ao quadrado mais 6x. Coeficiente A vale 1. Coeficiente B vale 6. E o C não tem, vale 0. Então, assim a gente monta a função a partir da raiz. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu tenho a função e eu quero descobrir qual que é a raiz da função. Então, ó, para a gente resolver uma função do segundo grau, primeira coisa, a gente tem que igualar a função a 0. E para resolver essa função, eu vou usar duas fórmulas. Então, essa equação ela vai ter duas partes. A primeira, que a gente vai chamar de discriminante da minha função, que é representado por esse triângulo, que é a letra delta. Tá? E a forma do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a primeira parte da minha função. Calculando esse valor, aí eu vou calcular o valor do x, que é o que eu quero saber. Que é a famosa fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Nossa, é uma coisa de outro mundo. Não, é simples. Se você souber identificar quem é o coeficiente A, quem é o B e quem é o C, essa fórmula aqui fica moleza de resolver, porque eu só vou substituir os valores e fazer conta. Conta do que, ó? De vezes e de divisão no final, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma função, a letra A, do exercício 4. Y é igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A? 1. Coeficiente B? 3. Coeficiente C? Menos 10.
Então, eu vou pegar esses três valores e substituir aqui nessa forma. Então, ó, o primeiro que ele pede é b ao quadrado. Quem que é b? 3. Então, 3 ao quadrado. Menos o 4 da fórmula, o a, 1, e o c, menos 10. Sempre que for negativo, a gente coloca em parênteses para separar as duas operações aqui, tá? Vamos resolver agora. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 10? 40. Negativo multiplica negativo, fica? Quanto que é 9 mais 40? 49. Então, a primeira parte da equação está resolvida. Resolvemos o delta. Vamos agora achar o valor do x. Então, ó, também substituindo. Ele pede menos b. Se o b é 3, então vai ficar menos 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta. Quanto que deu o delta? 49. Dividido por 2 vezes o a. Quanto vale o a? 1. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Então, mais ou menos 7. E 2 vezes 1? 2. Agora a gente vai resolver cada uma das operações separadas. Uma a gente vai somar e a outra subtrair. Toma cuidado com o sinal. Menos 3 mais 7. Estou devendo 3 e tenho 7. 4 positivo ou negativo? Positivo. Ó, eu estou devendo 3, só que eu tenho 7. Eu tenho mais do que eu devo. Então, positivo. E 4 dividido por 2? 2. Agora aqui, menos 3, menos 7. Estou devendo 3, estou devendo 7. Estou devendo 10. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, a resposta final. Quais são as raízes da função? 2 e menos 5. Essa é a resposta final. Vamos à letra B. Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes. Então vamos lá. Já estão craques. Quem é o coeficiente A? 1. O B? 10. O C? 25. Então, vou pegar a primeira fórmula e só substituir. Ele pede b ao quadrado. Quem é o b? 10. Então, 10 ao quadrado. O 4 é da fórmula. O A vale 1. E o C, 25. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25. Quanto? 100. E 100 menos 100? 0. Primeira parte está resolvida. Vamos para o x agora. O x ele pede o valor do menos b. Se o b é 10, eu vou colocar menos 10. Mais ou menos raiz quadrada do delta. 0 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos 10 mais ou menos. Qual é a raiz de 0? 0. E 2 vezes 1? 2. Quanto que é menos 10 mais 0? Menos 10. Continua menos 10. E menos 10 dividido por 2? Menos 5. Menos 10 menos 0? Continua sendo menos 10. Dividido por 2? Menos 5. Quais são as raízes da função então? Menos 5. Olha que moleza. Simples assim. Letra C. 2x ao quadrado menos 10x
mais 2. Quem é o coeficiente A? 2. Coeficiente B? Menos 10. E coeficiente C? 12. Então vamos fazer a fórmula do delta primeiro. O B vale 10, menos 10, então menos 10 ao quadrado. O 4 é da fórmula. O A vale 2 e o C vale 12. Quanto é 10 ao quadrado? 100. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. E 100 menos 96? 4. Então o delta, 4. Vamos para a segunda forma. Ele pede o menos B. Só que o B já é negativo. Negativo da fórmula. Negativo do B, então vai ficar positivo, mais 10. Mais ou menos a raiz de 4 dividido por 2 vezes o A. O A agora vale 2. Então vai ficar 10. A raiz de 4 é 2. E 2 vezes 2, 4. Somando. 10 mais 2, 12. 12 divide por 4, 3. 10 menos 2, 8. 8 divide por 4, 2. Então, quais são as raízes da função? 3 e 2. Está ficando cada vez mais fácil. Letra D. Menos 4x ao quadrado, menos 8x. Então, coeficiente A, menos 4. Coeficiente B, menos 8. Coeficiente C, não tenho, é 0. Então, substituindo na fórmula. O B é menos 8. O 4 da fórmula. O A, menos 4. E o C é 0. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. Agora, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 0, 0. Então, o delta deu 64. Vamos para a segunda parte. Ele pede o menos B. O B já é negativo. Então, vai ficar mais 8. Mais ou menos a raiz do delta, que é 64. 2 vezes o A. O A vale menos 4. 8 mais ou menos. Qual que é a raiz de 64? 8. Aqui embaixo, 2 vezes menos 4, menos 8. 8 mais 8, 16. Dividido por menos 8, menos 2. Menos 8 menos 8, 0. E 0 dividido por 8? 0. As raízes então são menos 2 e 0. A letra E. Quem é o coeficiente A? 1. O B, menos 6. E o C, 0. Então a fórmula. Primeiro ele pede o B ao quadrado. O A vale 1. O C vale 0. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Então, o próprio 36. Então, resolvendo o valor de x, ele pede o menos b. Se o b já é menos 6, vai ficar mais 6. Mais ou menos raiz de 36, dividido por 2 vezes 1.
Raiz de 36? 6. E 2 vezes 1? 2. 6 mais 6? 12. Dividido por 2? 6. 6 menos 6? 0. E 0 dividido por 2? 0. Então as raízes são 0 e 6. Simples assim. Vou fazer só mais uma, aí o resto vocês fazem depois para estudar, tá? Vou fazer a letra H. X ao quadrado mais x mais 4. Qual o valor de A? 1. Valor de B? 1. Valor de C? 4. Então, ó, o B é 1, 1 ao quadrado. Menos 4. O A vale 1, o C vale 4. Quanto é 1 ao quadrado? 1. 4 vezes 1? 4 vezes 4. E quanto que é 1 menos 16? Menos 15. Bom, a segunda parte da conta envolve raiz quadrada. Só existe raiz quadrada de números positivos. No nosso caso aqui, o delta deu um número negativo. Nós não conseguimos continuar a conta. Por quê? Porque eu não consigo achar a raiz quadrada de um número que seja negativo. Então ela não tem solução real. Então a gente coloca esse zerinho cortado que a gente chama de conjunto vazio. Não que ela não dê para resolver. A gente não consegue resolver nos números reais. Mas tem um outro método que a gente consegue resolver, mas que não é o caso agora. Então, no nosso caso, deu negativo delta, a conta para por aqui e eu não tenho uma solução. Tá? Então, toda vez que o delta for negativo, nós não temos solução. Algumas conclusões. Então ele fala assim: quando delta é maior que zero, ou seja, quando o valor do delta aqui dá um número positivo, o que acontece com as minhas raízes? Ó, eu sempre vou ter duas raízes diferentes, tá? Então, isso é pergunta de prova. Quando delta é maior que zero, temos duas raízes diferentes. Quando delta dá zero, a raiz sempre vai ser a mesma. Tem um exercício aí, se eu não me engano, foi o exercício B. O delta deu zero. E as duas raízes deu menos 5 e menos 5. Então, quando o delta é igual a zero, as duas raízes são iguais. Tá? E quando o delta é menor que zero, é negativo, ele não tem nenhuma raiz. Tá? Então, maior que zero, duas raízes diferentes. Igual a zero, duas raízes iguais. E menor que zero, não temos raízes reais. Tudo que a gente fez aqui é o cálculo algébrico da função do segundo grau. A gente vai ver agora a parte gráfica, a parte geométrica dessa função. Quando eu vou fazer o gráfico de uma função do segundo grau, ele sempre vai me dar uma curva mais ou menos nesse formato aqui, tá? Que nós chamamos de parábola. Então, toda função do segundo grau, toda vez que tiver lá o x ao quadrado, na hora que eu for construir o gráfico, eu sempre vou fazer uma curva mais ou menos nesse sentido aqui, que a gente chama de parábola, tá? Algumas características da parábola. Então, quando a gente desenha no gráfico, nós temos sempre dois eixos. O horizontal, que nós chamamos do eixo x, e o vertical, que é o eixo y. O que vai importar para a gente aqui é o eixo x. Então a parábola vai ficar desse formato, ó. Então, tá vendo que ela corta o eixo x em dois pontos?
Cada um desses pontos onde a parábola cortou são as raízes da minha função. Então, aonde a parábola corta o eixo são as raízes. Olhando para o nosso desenho, as raízes são diferentes, são iguais ou não tem raiz? Elas são duas raízes diferentes, tá? Porque ele encostou no eixo X duas vezes. E nesse caso aqui, ó, as duas raízes são iguais porque, ó, ele cortou num ponto só. Se a parábola corta num ponto só, é porque as duas raízes são iguais. E se eu tiver uma parábola flutuando aqui? É porque não tem raiz, tá? Então nós temos três casos da parábola. Quando ela corta o eixo X duas vezes, então ela tem duas raízes diferentes. Cortou o eixo uma vez só, duas raízes iguais. Não cortou o eixo, ela não tem raiz, tá? Agora, a parábola, ela pode vir tanto com a concavidade para cima, quanto com a concavidade para baixo. O que vai interferir é o valor do coeficiente A, daquele número que vem aqui do lado do x ao quadrado. Toda vez que esse número for positivo, A maior que zero, a parábola concavidade para cima. Toda vez que o A for negativo, concavidade da parábola para baixo. Então, se a gente for ver aqui, nesse exemplo aqui, a parábola seria para cima ou para baixo? Para cima, porque o valor do A ele é positivo. Se eu tiver uma função assim, menos 4x ao quadrado, mais 6x, menos 2 igual a zero, a parábola vai ser para baixo, porque o A é negativo. Tá? Então, o que vai dizer se a parábola é para cima ou para baixo é só o valor do coeficiente A. Não tem conta nenhuma. Tá? Então, se a gente pegar... Vou voltar no exercício 4 e só vou desenhar cada parábola para vocês verem como ficaria graficamente cada uma delas. Tá? No item A, quando a gente resolveu lá no exercício 4, as raízes deram 2 e menos 5. Então, como é que eu faço para desenhar o esboço dessa parábola? Eu já sei as raízes. As raízes são 2 e menos 5. Então, vou desenhar o eixo X. Vou colocar o menos 5. Vou colocar o 2. Fixei as duas raízes. Agora resta saber, a parábola vai ser para cima ou para baixo? Vamos olhar o coeficiente A. O A é positivo ou negativo? O A é positivo. Então a parábola vai ser para cima. Na letra B, as raízes deram menos 5 e menos 5. Então, coloco o menos 5 aqui. Como as duas raízes são a mesma, eu só vou encostar aqui no eixo, ó. E o valor de A é positivo, então a parábola vai ficar para cima. Na letra C, as raízes deram 2 e 3. Então, faço o eixo X, marco o ponto 2, marco o ponto 3. O valor do A é positivo ou negativo? Positivo, então parábola para cima. Na letra D, as raízes deram menos 2 e 0. Então, menos 2 e 0. Só que o valor de A, a letra D, ele é negativo, ele é menos 4. Então a parábola vai ser ao contrário, ó. Vai ficar desse jeito. E na letra H, a gente viu que a raiz, o delta deu um número negativo, certo? Então ela não vai encostar o eixo X. O que a gente precisa saber é se a parábola vai ser para cima ou para baixo.
O A é positivo ou negativo? Então a parábola para cima flutuando. Se ela encostar duas vezes o eixo, eu tenho duas raízes diferentes. Se ela encostar uma vez só, as duas raízes são iguais. E se ela não encostar nenhuma vez, é porque ela não tem nenhuma raiz. Tá? Então vamos olhar aí o exercício 6 da folha de vocês. Ó. No exercício 6, o gráfico está pronto. Tá? Nesse gráfico, se a gente for analisar, quais são as raízes do gráfico, da função? 3 e 5, que é onde a parábola corta o eixo do x. O valor de A é positivo ou negativo? Positivo, porque a parábola está para cima. Agora ele pede, qual é a função que me deu esse gráfico? Se eu sei as raízes, é fácil de eu calcular. Qual que é a primeira raiz? 3. Então, x menos 3. Qual a segunda? X menos 5. X vezes x, x ao quadrado. Agora menos. X vezes 5, 5x. Menos. 3 vezes x, 3x. Negativo multiplica negativo. Positivo. E 3 vezes 5, 15. Quanto que é menos 5 menos 3? Menos 8. Então, essa função aqui representa a função que está no gráfico. Tá? Olha a letra B. Se a gente olhar para a letra B, quais são as duas raízes que nós temos? 1 e 5, então vai ficar x menos 1, x menos 5. X vezes x, x ao quadrado, menos 5x, 1 vezes x, 1x, e 1 vezes 5, 5. Menos 5x com menos 1x, menos 6x. X ao quadrado, mais 5. Só que ainda está faltando uma coisa, porque o valor do A aqui está positivo. Só que a parábola está para baixo. E quando a parábola é para baixo é porque o valor de A é negativo. Só que se eu trocar o valor do A, eu sou obrigado a trocar o valor de todo mundo. Então a gente vai trocar o valor de todo mundo. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Então essa é a função. Tá? Ah, o gráfico apareceu para baixo. Resolve a conta normalmente e no final é só trocar o sinal de todo mundo para a parábola ficar ao contrário. Tá? O exercício 7, ele já pede o contrário. Ele te dá a função e a partir da função você tem 4 alternativas aí. Ele quer saber qual das alternativas abaixo que representa a função 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Então a função 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Antes de qualquer coisa, como é de alternativa, a gente começa a eliminar aquelas que são impossíveis. Então, ó, o valor do A é positivo ou negativo? Positivo. Então a parábola tem que ser para cima. Então a gente já descarta 2 alternativas aí. Não pode ser nem a B e nem a D. Então sobrou para mim a letra A e a letra C. Eu tenho 2 maneiras agora de resolver. Eu posso montar toda a equação do segundo grau, delta, Bhaskara, ou eu posso fazer desse jeito aqui e achar a resposta direto. Então, ó, como eu tenho 2 alternativas, eu vou começar pela letra A, na sequência. Quais são as raízes que aparecem aí? 1 e 3? Então eu vou fazer assim, ó, x menos 1 e x menos 3. Se na hora que eu multiplicar der esse resultado, acabou a conta. Se não der, a gente tenta a letra C para ver se vai dar certo. Então, vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 3. Menos 3x. Menos 1 vezes x.
menos 1x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Quanto que é menos 3 menos 1? Menos 4. Deu a mesma conta que aqui em cima? Não? Não deu igual. Mas, ó, aqui era 2x ao quadrado, aqui é x ao quadrado. Aqui deu 8x, aqui deu 4. Aqui deu 6, aqui deu 3. Concorda que essa aqui é metade dessa? Se eu dividir tudo aqui em cima por 2, não vai dar a mesma coisa que aqui embaixo? Então essa aqui é certa. Tá? Isso só vai dar certo se eu conseguir dividir todos os números e todos derem o mesmo valor. Se um só der diferente, não dá para resolver, tá? Já está errado. Então, como aqui, ó, tudo aqui é o dobro do que está aqui, então a gente pode considerar como sendo a mesma função. Agora, se um número estivesse diferente, já não dava para ser, tá? E para terminar, o vértice da parábola é sempre aonde a parábola começa a mudar de sentido. Por exemplo, quando ela tem concavidade para cima, ela está caindo, chega um ponto que ela para e começa a subir. Esse ponto, onde ela muda de sentido, é o que eu vou chamar de vértice. Quando eu vejo essa parábola aqui, esse ponto não é o ponto mais baixo da parábola, eu chamo esse ponto de ponto mínimo da parábola, tá? E quando ela está ao contrário, ela está subindo, ela parou e começa a cair. Aqui também é o vértice, só que em vez de ponto mínimo eu vou chamar de ponto máximo, tá? Mínimo é o menor ponto da parábola, máximo é o maior ponto. E tanto o mínimo quanto o máximo nós chamamos de vértice da parábola, tá? Como é que a gente calcula o vértice? Bom, o vértice ele é um par ordenado. Eu tenho dois eixos, eu tenho o eixo do x e o eixo do y. Na hora que eu desenho a parábola, eu tenho que ter um valor para o x e eu tenho que ter um valor para o y. Eu tenho uma formulinha, ela é muito rápida para a gente calcular qual é o ponto que representa o vértice da minha parábola, tá? Que está aí embaixo na folha de vocês, ó. Esse XV que aparece na folha é o que nós vamos chamar do ponto X do vértice. Então, a regrinha é essa. Para eu calcular o X do vértice, é só eu pegar menos B e dividir por 2A. Então, eu tenho a função aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 4. Eu quero saber qual é a coordenada do vértice dessa parábola. Então, para achar o valor do x, ele pede o menos b. Quem é o b aqui da minha função? O menos 6. A fórmula é negativa, o b é negativo. Então, mais 6. Dividido por 2 vezes o a. O a vale quanto? 1. E quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, o x do vértice, ele vale 3. A minha função fala assim, y é igual a essa conta toda. Eu já achei o x, falta achar quem? O y. Só que o y não vale tudo isso. Então, em vez de fazer outra fórmula, eu vou substituir. Eu já achei o valor de x. Se eu colocar no lugar do x o valor que eu encontrei, automaticamente eu acho o valor do y. Então, ó, o x que eu achei foi 3. Então, tudo que for x, eu vou colocar 3. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 6 vezes 3? 18. Quanto que é 9 menos 18? Menos 9. E menos 9 mais 4? Estou devendo 9 e paguei 4. Estou devendo quanto? Menos 5. Então, esse é o vértice da parábola. 3 e menos 5. Achando o valor do x, é só eu colocar o valor aqui
e resolver a conta. Tá? Uma fórmula só. Aí do lado eu coloquei a segunda fórmula. Ela não é obrigatória a fazer, por quê? Se eu já sei o valor de um, eu substituo para achar o valor do próximo. Vou fazer mais um exemplo. Ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 6x. A fórmula ó, é menos b. Quem é o b aqui da minha função? É o 6. Como ele quer negativo, fica menos 6. Dividido por 2 vezes o a. Quanto vale o a aqui? Menos 1. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 6 dividido por menos 2. Mais 3. Bom, se o x vale 3, eu coloco aqui o x e resolvo. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18. Menos 9 mais 18, 9 positivo. Então o x é 3 e o y, 9. Difícil? Não, né? Acabando. Vamos lá, a letra C. X ao quadrado menos 6x mais 8. Então a formulinha é menos b sobre 2a. Quanto vale o menos b nessa função? 6. O a vale 1. E 6 dividido por 2, 3. Agora, ó, se o x é 3, tudo que for x eu vou colocar o 3 aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18. 9 menos 18, menos 9. E menos 9 mais 8. Menos. Estou devendo 9 e paguei 8. Menos 1. Esses são os pontos do vértice da parábola. Para a gente encerrar a letra D. X ao quadrado mais 6x mais 5. Quem é o b da nossa função? O 6. Só que ele quer o menos b, então vai ficar menos 6. O a vale 1, 2 vezes 1. E menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, já achei o valor do x, que é menos 3. Agora aqui, substituindo. Quanto que é menos 3 ao quadrado? 9. Então aqui já deu 9. Se o x é menos 3, quanto que é 6 vezes menos 3? Menos 18. Agora resolva a conta. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Então, o y do vértice é menos 4. Tá? Bom, e está encerrado o conteúdo da prova 3. Do primeiro ano, essa é a prova mais pesada, porque é muita fórmula, é muito conteúdo, muita informação. É cansativo, às vezes fica chato, porque é muito repetitivo, mas não tem muito o que fazer, tá? Função do segundo grau é treino, tem que treinar, fazer 1, 2, 3, até pegar o jeito de resolver, tá bom? Da minha parte é só, obrigado por terem me aguentado, desculpa se foi muito maçante, mas não tem muito o que fazer.